No início de sua história, o cristianismo foi ilegal por quase 300 anos. Seus seguidores são, em sua maioria, pobres e excluídos. A mensagem de que todos são iguais aos olhos de Deus leva o cristianismo a recrutar fiéis em áreas que outros cultos ignoram. Ele admitia todos, então ele admitia escravos, admitia pessoas livres, homens, mulheres, ricos, pobres, qualquer um podia entrar. E sim, a taxa de iniciação que as religiões de mistérios cobravam, elas cobravam taxas de iniciação, mas não era necessário pagar para adorar Jesus. E para aqueles que não tinham nada, a Rede Cristã oferece ajuda real e prática. As pessoas mais pobres eram atraídas pelas instituições sociais, que eram fornecidas pela igreja. Então, se você fosse pobre e ficasse doente, a igreja cuidaria dos seus filhos. Se precisasse de trabalho, um membro da sociedade podia lhe conseguir um emprego. Se precisasse de comida, os cristãos forneceriam comida. Seu objetivo é conquistar corações e mentes, e funciona. As comunidades cristãs encorajam as pessoas a cuidar dos doentes, sejam eles cristãos ou pagãos. Qual seria a reação natural? Os doentes ficariam bem mais propensos a se converter ao cristianismo. Na verdade, o programa cristão de cuidados médicos é tão bem sucedido que os fiéis simplesmente vivem mais. Nós encontramos ondas de doenças epidêmicas varrendo o Mediterrâneo Oriental e erradicando grande parte da população. Algumas estimativas chegam a 30%. Os cristãos eram mais bem tratados do que os pagãos. A comunidade cristã tinha uma chance de sobrevivência bem mais alta. A taxa de conversão é alta. A mortalidade infantil baixa e a expectativa de vida maior. É só uma questão de tempo. A marcha dos cristãos é implacável. Em uma população relativamente estável, de 60 milhões, os cristãos seriam um percentual cada vez maior. Cerca de 10 anos depois da morte de Cristo, havia 1000 cristãos. E por volta do ano 250, havia cerca de 1.100.000 cristãos. O cristianismo e as autoridades aproximam-se de mais uma colisão. No século II, os cristãos são uma minoria considerável em Roma. Talvez vários milhares de pessoas. A fé aceita novos convertidos o tempo todo e sua mensagem alcança todos os cantos da comunidade. Em termos gerais, o cristianismo era uma religião dos pobres e das pessoas que não faziam parte do sistema. Todos os problemas sociais que qualquer pessoa pobre encontraria em uma cidade grande provavelmente eram abordados pelas organizações cristãs. Eles não buscam conflito com o Estado, e há longos períodos em que as autoridades romanas não veem a necessidade de perturbar os cristãos. Mas há uma questão que gera conflito repetidamente. O problema não é a crença dos cristãos, mas aquilo que eles se recusam a fazer. Eles encontravam nas exigências e demandas da religião oficial do Império Romano coisas que eles não podiam tolerar. Se você perguntasse a um romano, no que você acredita? Você acredita nos deuses? Acredita nos sacrifícios? Ele provavelmente não entenderia a pergunta. Eles tinham uma religião de contrato. Se eles fizessem oferendas aos deuses, os deuses retribuiriam e atenderiam às suas orações. Eles até tinham uma frase para isso, "Do to des", que é "eu dou para que você possa dar". A religião romana é bem clara. Ignore os sacrifícios e desastres se abaterão sobre a cidade. A religião era levada a sério, o ritual era levado a sério. Mas é igualmente claro para os cristãos que o sacrifício é uma blasfêmia e a blasfêmia é um pecado sério. Os cristãos não queriam mais participar daquilo. E é por isso que Roma mata os cristãos. Mesmo a mártir do século III, Cecília, que teria convertido 400 pessoas no mesmo dia, é morta, não por isso, mas porque se recusa a sacrificar.
Ela é condenada à morte pela espada. O carrasco baixa a espada contra o seu pescoço, mas não consegue dar um golpe fatal. E Cecília leva 3 longos dias para então morrer. Sob o domínio de imperadores pagãos, até 1000 cristãos morrem em Roma. Nossa compreensão é deturpada pelo fato de a maior parte da história ter sido escrita muito depois por cristãos. É tentador encarar tudo isso como o Estado romano e sua religião perseguindo e reprimindo uma outra religião. Mas, novamente, não é como os romanos enxergam. O imperador Trajano escreveu uma carta a um de seus governadores. É claro que os cristãos devem ser punidos se não fizerem sacrifícios aos deuses oficiais, mas os cristãos não devem ser caçados. Eles são simplesmente foras da lei. Os mártires adorados por um dos lados são os criminosos comuns do outro. Quando os romanos decidem executar um cristão, eles escolhem a crucificação não para lembrar às pessoas o que aconteceu com Jesus, mas porque este era o método padrão de execução. Hoje nós associamos a cruz à morte de Jesus, mas bem antes disso era um símbolo do poder e da força do Estado romano. 100 anos antes da morte de Jesus, os romanos crucificaram 10.000 escravos rebeldes ao longo da Via Ápia. Eles morreram da mesma forma que outros criminosos ou outros que desobedecessem ordens imperiais teriam morrido no mundo romano. A perseguição cristã é uma forma de se encarar um problema que outros chamariam de combate ao crime e punição. O Coliseu. Talvez o maior dos prédios da Roma antiga e uma das estruturas mais conhecidas da Terra. Há séculos, ele é associado com a perseguição. Este seria o lugar onde os cristãos eram jogados aos leões. No entanto, eles provavelmente foram uma pequena fração de todos os que morreram aqui. Os cristãos sofreram. Embora não exista nenhuma evidência específica de cristãos sendo martirizados no Coliseu, é quase certo que eles foram. O que é muito interessante para mim é o fato de romanos comuns, políticos, criminosos, homens e mulheres normais terem sido condenados à morte na arena. Então, a execução de cristãos na arena não era nada novo. A nossa compreensão desse período específico da história romana passa pela visão dos cristãos que criaram e venceram a guerra da propaganda. No fim, as tentativas de Roma de proteger as tradições são tão ineficientes quanto brutais. Elas não impedem que a palavra se espalhe. E se os romanos tivessem tentado desde o início eliminar totalmente os cristãos, exterminar todos eles logo no começo? Talvez toda a história romana e a história do mundo fossem diferentes, mas não foi o que os romanos fizeram. Na verdade, as perseguições foram esporádicas. E isso acabou levando à criação do culto ao mártir. E como todos sabem, o culto ao mártir é uma arma poderosa. E no final, são os cristãos que vão florescer e são os cristãos que vão vencer a guerra da propaganda. Ao longo das gerações, um ciclo se repete. Roma ataca, cria mártires e os cristãos se fortalecem com isso. Eles continuam crescendo e continuam se organizando. Chega um momento em que não são mais um mero incômodo, e sim uma organização com números e poder verdadeiros. É só então que a antiga elite pagã monta uma tentativa séria de impedi-los, mas é tarde demais.